E aí, você sabe usar as palavras either, neither e both? Essas palavras são muito úteis em inglês, dá para você usar em vários tipos de frases, vários tipos de situações diferentes. Então nesse vídeo eu vou te explicar direitinho todas as situações que você pode usar essas três palavras. So, let's get started. Olha só, se você precisa aprender inglês o mais rápido possível, em breve a gente vai abrir as inscrições para a próxima turma do curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso 100% online, passo a passo. Se você ficou interessado, quer saber mais detalhes, entra aí no nosso grupo VIP do WhatsApp, tem o link aí na descrição do vídeo, é só entrar no grupo e aguardar que em breve eu passo mais informações por lá. E quem estiver lá no grupo vai pegar um link com desconto, hein? A primeira coisa que você precisa saber sobre either, neither e both é que essas palavras sempre estão se referindo a duas coisas, a dois itens. Por exemplo, se eu perguntasse para você, which pen do you want? Which pen do you want? Qual caneta você quer? Aí você poderia falar qualquer uma. Como é que você fala isso em inglês? Nesse caso você fala either. Either significa qualquer uma de duas opções. Por isso que eu falei que sempre se refere a dois itens. Se forem mais itens, aí tem outras palavras para isso, mas aí esse assunto fica para um outro vídeo. Agora, sempre que você estiver falando de dois itens, então você vai usar essas três palavras. Então quando eu quero falar que qualquer uma das duas serve, você fala either. Se você quer falar que nenhuma das duas, você quer uma outra diferente, então você fala neither, nenhuma. Eu quero uma vermelha. Então é neither. Se você quer falar que você quer as duas, aí você fala both, both. Então essas três palavras você pode usar dessa forma, para dar uma resposta curta, direta, que você quer. Qualquer uma serve, nenhuma das duas ou as duas. Você pode usar para se referir a qualquer objeto, a pessoas. Tem um outro detalhe que é sobre a pronúncia. Você vai ouvir a palavra either sendo pronunciada como either também. Também está correto, você vai ouvir das duas formas. Either talvez seja um pouco mais comum. Neither acontece a mesma coisa. Você vai ouvir neither e você vai ouvir algumas pessoas falando neither, tá? Tanto faz, qualquer uma das duas pronúncias está correta. A pronúncia either e neither talvez seja mais comum, é o que eu mais ouço. Do you want cake or ice cream? Do you want cake or ice cream? Você quer bolo ou sorvete? Aí você fala either. Qualquer um, para mim tanto faz. Ou você fala neither, nenhum. Ou você é muito guloso, você fala both, os dois. Dá para usar essas palavras assim, de forma isolada, e você pode colocar numa frase também. Você poderia dizer, por exemplo, I want either. Eu quero qualquer um. I want neither. Eu não quero nenhum. Ou I want both. Eu quero os dois. Uma outra situação comum de usar essas palavras é em pares. Então você vai ver elas sendo usadas como either or, quando você quer falar que é ou uma coisa ou outra, neither nor, quando você quer dizer que é nenhuma coisa nem a outra, e both and, quando você quer dizer que são as duas coisas. Mas acompanha aí que tem alguns detalhes nessa história. Já aproveita e deixa seu like aí, não vai esquecer. E se você não está inscrito ainda no canal, já se inscreve aí também, para você não perder nenhuma aula. Então eu poderia dizer assim, you could buy either a motorcycle or a car with the money you have. Você poderia comprar ou uma moto ou um carro com o dinheiro que você tem. Então, quando você quer dar essa ênfase, ou esse ou aquele, em inglês eles não vão usar or duas vezes. Então, em português a gente faz isso, né? Ou uma moto ou um carro. Mas em inglês você não pode falar or a motorcycle or a car. Eles não falam assim. Então, quando a pessoa quer dar mais ênfase, ela vai usar either na primeira opção e or na segunda. Agora, não é obrigatório você usar either or. É uma forma que existe para você dar mais ênfase. Você pode simplesmente falar you could buy a motorcycle or a car with the money you have. Você poderia usar só o or no meio das duas opções. Se você quer falar nenhuma das duas opções, aí você vai usar neither nor. I can afford to buy neither a car nor a motorcycle. I can afford, exatamente, é afirmativo. O verbo é afirmativo. I can afford to buy neither a car nor a motorcycle. Eu não tenho condições de comprar nem um carro, nem uma moto. Então, quando você usa neither nor numa frase, a palavra neither já é negativa. Então, o verbo não pode ser negativo também. Então, você vai deixar o verbo afirmativo. Então, não está certo você falar I can't afford to buy neither. Então, você não pode usar o auxiliar negativo com o neither. Agora, um detalhe é o seguinte. Essa estrutura com o neither nor
não é muito comum no dia a dia para conversar, né? É considerado um pouco mais formal. A construção either or, beleza, eles usam também, você vai ouvir no dia a dia. Agora, quando é neither nor, eles preferem uma forma mais simples, que seria você dizer assim: I can't afford, negativo, I can't afford to buy a car or a motorcycle. Então eles usam somente o or entre as duas opções, mas colocando o verbo negativo, né? Aí no final a frase toda vai ter a ideia negativa, que é de nenhum item, nenhum outro. Então, para conversar no dia a dia, aí você usa essa forma do verbo negativo e somente colocando or no meio das duas opções. Aí a ideia final vai ser que você está falando que é nenhum item, nenhum outro. Agora, quando você quer falar os dois itens, então, por exemplo, eu poderia falar para você: You could buy a car and a motorcycle with the money you have. Você poderia comprar um carro e uma moto com o dinheiro que você tem. Então, quando a gente quer somar os dois itens, a gente coloca and. Em inglês, você pode acrescentar o both para dar uma ênfase. Então, você pode dizer: You could buy both a car and a motorcycle with the money you have. Então, você coloca o both antes do primeiro item e o and antes do segundo item. Isso serve apenas para dar uma ênfase nos dois itens. Tem uma outra situação que a gente pode usar essas três palavras, que seria assim. Vamos supor que eu peguei dois livros aqui e eu quero saber de você qual deles eu deveria ler primeiro. Então eu posso perguntar: Which book should I read first? Which book should I read first? Qual livro eu deveria ler primeiro? Aí você poderia me responder assim: Either book is good. Either book is good. Então, qualquer livro desses dois é bom. Qualquer um é bom. Ou você poderia dizer: Neither book is very interesting. Neither book is very interesting. Nenhum desses dois livros é muito interessante. Ou ainda: Both books are great. Both books are great. Os dois livros são ótimos. Então, se você prestou atenção, quando eu usei either e neither, eu usei o substantivo no singular. Either book e neither book. Quando você usa both, aí você tem que usar o substantivo no plural. Both books. Afinal de contas, both já significa os dois. É possível você também usar essas três palavras acrescentando of. Então dá para fazer either of, neither of e both of. Como em português a gente falaria: nenhum dos livros, ou então qualquer um dos livros, ambos os livros. Então em português a gente também tem outras construções aí. Então em inglês você pode fazer isso, acrescentar o of, só que aí tem um detalhe. Quando você acrescenta o of nessas palavras, todas vão usar o substantivo no plural. Então se eu perguntasse para você: Which of these cars would be a better choice? Which of these cars would be a better choice? Qual desses carros seria uma escolha melhor? Aí você poderia responder: Either of the cars is good. Qualquer um dos carros é bom, né? Qualquer um desses dois é bom. Então você viu? Either of the cars. Aí você tem que colocar cars no plural. Quando é só o either sem o of, aí você coloca no singular. Either car. Tá? Então lembra disso. Either car ou either of the cars. O significado é o mesmo, só o jeito de construir é um pouco diferente. Outra coisa que você tem que tomar cuidado, principalmente quando você vai fazer alguma prova de inglês, é que either of the cars usa verbo no singular. Então, você viu? É either of the cars is. Então, embora cars esteja no plural, na verdade o verbo vai concordar com o either. Lembra do primeiro exemplo? Either car is. Então segue esse mesmo padrão. Então com either você vai usar sempre o verbo no singular. Agora é muito comum você ouvir falantes nativos usando o verbo no plural, tá? Então não é gramaticalmente correto, mas as pessoas acabam falando até por essa associação com o plural mesmo. Então você vai ouvir pessoas falando either of the cars are good. Então você poderia falar sim, não tem problema, as pessoas falam isso também, só que numa prova de inglês você tem que colocar singular. Você poderia dizer também que nenhum desses carros é bom, seria neither of the cars is good, isso seria o que é correto. Você pode ouvir pessoas falando neither of the cars are good, né? O que não é correto, mas as pessoas acabam falando. O both não tem problema porque de qualquer maneira ele sempre vai ser plural, então both of the cars are good. Então poderia ser assim, ou poderia ser somente both cars
are good. Se você está achando isso confuso, em português a gente faz a mesma coisa. Olha só, a gente fala nenhum carro é bom ou nenhum dos carros é bom. Não é isso? Porque na verdade o verbo a gente está concordando com nenhum. Quando a gente usa essas palavras com of, é possível você usar pronomes depois também. Então é muito comum a gente falar either of them, né? Qualquer um deles, ou neither of them, nenhum deles, both of them, né? Os dois. Claro que em português você não falaria os dois deles, né? Seria simplesmente uma outra forma de você se referir aos dois. Poderia falar both, both of them, tanto faz. Pode se referir a pessoas também. Se eu estou conversando com você e o seu amigo aí, eu poderia dizer para vocês, either of you can do that. Qualquer um de vocês pode fazer isso. Ou neither of you can do that. Nenhum de vocês pode fazer isso. Ou both of you can do that. Vocês dois podem fazer isso. Agora, tem um caso especial com a palavra either, que é a expressão either side. Side é lado, certo? Either side, então você pensaria que é de um lado ou de outro, porque o either significa um ou outro. Porém, quando você ouvir as pessoas falando either side, na verdade elas estão se referindo aos dois lados. Por exemplo, there are cycle lanes on either side of the avenue. There are cycle lanes on either side of the avenue. Há uma faixa para ciclistas nos dois lados da avenida. Então, either side, no singular mesmo, vai ser nos dois lados. Você poderia falar também on both sides of the avenue, que é a mesma coisa. Então, nesse caso específico, either side é igual a both sides. Tá? Qualquer um dos dois que você falar vai significar a mesma coisa, que é nos dois lados. Aí você chegou de uma viagem de avião e eu pergunto para você, e aí, como foi? Estava muito lotado o voo? Aí você responde, oh, the seats on either side of me were empty. The seats on either side of me were empty. As poltronas dos dois lados estavam vazias, né? Então, do meu lado direito e do meu lado esquerdo, as poltronas estavam vazias. Então, lembra sempre que either, neither e both se referem a duas coisas. Either é qualquer uma das duas, neither, nenhuma das duas e both, as duas juntas. Agora, as palavras either e neither, elas têm um outro uso que é diferente disso tudo que eu falei. E é um uso bem comum. Eles usam either e neither para você concordar com alguma coisa negativa que a pessoa falou. Então, por exemplo, eu falo para você, eu não tenho dinheiro. Aí você vai falar, nem eu também não tenho dinheiro. Então, toda vez que você quer concordar com uma frase negativa, você vai usar neither ou either. E aí tem várias formas diferentes de você usar. Por exemplo, você chega para mim e fala, I didn't study for the math test. I didn't study for the math test. Eu não estudei para a prova de matemática. Aí eu quero falar para você, nem eu também não estudei. Então eu vou concordar com você, vou falar que eu também não fiz isso. Então em inglês tem várias possibilidades. A primeira, eu poderia falar assim, I didn't study for the math test either. Então eu também não estudei para a prova de matemática. Então eu posso usar o either, aí o either significa que você também não fez aquilo e você coloca ele no final da frase. Você fala a frase negativa de novo e coloca no final. Então essa é a primeira possibilidade. Eu posso encurtar isso usando só o auxiliar e o either. Então daria para eu dizer assim, ó, I didn't either. Eu uso o auxiliar negativo, correspondente à frase que você falou, e coloco o either no final. Então I didn't either. Né? Eu também não, nem eu. Como a frase original era no passado, foi didn't, né? Você falou que não estudou, eu falo que eu também não estudei. Por isso que eu usei didn't. Tem uma forma com neither que é um pouco mais formal, você vai escutar também, que é você colocar neither did I. Neither did I. A estrutura com neither funciona assim. Você vai colocar o neither primeiro, depois o auxiliar, só que positivo, porque o neither já é uma palavra negativa, e o pronome, né? No caso, o eu, porque sou eu que estou falando que eu não fiz também. Então eu falo neither did I. Neither did I. Então a estrutura é sempre essa. Neither, o auxiliar positivo e o pronome. Só que convenhamos, é uma estrutura um pouco complicada da gente pensar e é um pouco mais formal também. Então não se preocupa muito em aprender a usar isso, a não ser que você vai fazer alguma prova que caia isso, né? Aí você tem que dar uma estudada. Mas para conversar, você não precisa realmente usar isso.
Tem uma forma mais simples ainda, que é você falar me neither. Me neither. Né? Seria bem equivalente ao que a gente diz em português. Nem eu. Me neither. Só isso. Você também pode escutar pessoas falando me either, ao invés de neither. Não é gramaticalmente correto, mas você vai ouvir, né? Algumas pessoas usam. Mas prefira usar me neither, que é o correto, é informal e é super usado. Vamos testar se você entendeu. Eu falo, I can't understand her accent. I can't understand her accent. Eu não consigo entender o sotaque dela. Como você responderia nem eu? Coloca aí nos comentários todas as possibilidades de você responder nem eu. Se você quiser pausar o vídeo por um minutinho, aí você coloca aí nos comentários e eu vou te dar a resposta agora. Poderia ser I can't understand her accent either. Poderia ser I can't either. Poderia ser neither can I ou me neither. E pode até ser o me either, que não é muito correto, mas você acaba ouvindo por aí. Bom, então é isso. Se eu esqueci de falar alguma coisa sobre essas palavras, deixa aí nos comentários. E eu vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos para vocês. O primeiro é de inglês, o segundo é do meu outro canal que eu faço com os meus filhos. Se vocês não conhecem ainda, dá uma olhadinha lá. So guys, that's it for now. Thank you for watching and I'll see you next time.